Olá, queridos, bom dia, obrigado, ou boa tarde, ou boa noite, né? Estou acostumado a fazer os vídeos para os avatares e lá eu começo sempre com bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que você vai estar estudando e aqui é o mesmo também. Que você esteja sendo abençoado por estas aulas. Eu quero te parabenizar você que permaneceu e está permanecendo comigo até agora, queridos, que entrou nesse propósito, que fez esse acordo comigo, que fez um acordo principalmente com Deus, de estar acompanhando isso até o final deste curso. Queridos, você pode não ter ideia agora, a tua vida pode ainda não ter mudado, mas você verá o tanto que este pequeno curso fez mudança nas tuas vidas. Então não deixe de estudar, volte, revise, pegue os primeiros, escreva, anota. É triste ver, queridos, muitas pessoas que iniciaram com um propósito, e o propósito era com Deus, e no meio do caminho abandonaram, deram desculpa que não tem mais 10 minutos, 20 minutos para estudar com Deus. E isso é triste, porque a palavra de Deus diz assim: olha, se você faz um propósito com Deus, faça para cumprir o seu voto. Se você parar ele pela metade, é melhor você não ter feito. Então, cuidado com isso, tá bom? Por isso que no começo eu disse, só entra no propósito quem realmente quer. Se você ver o grupo, deve ter 60 pessoas, mas só uma média de 10 a 15 ainda estão comigo. Está acabando, é a 10ª lição, falta mais duas, são 12, então eu acredito que você está aprendendo. Logo nós vamos poder colocar isso em prática, você ajudar outras pessoas. Esse é o principal fundamento dessas aulas, é para que você aprenda para poder passar para outras pessoas. E hoje, essa aula desta semana, a lição 10, é muito importante. Fala sobre a participação coletiva. Nós vamos ouvir falar, vamos estudar sobre a igreja, sobre a Santa Ceia, sobre o batismo, sobre o dízimo, atos que é feito em participação coletiva com a igreja. Nós vamos tirar algumas dúvidas, eu vou expor o meu entendimento, isso não significa que eu estou 100% correto, porque cada um tem o seu entendimento e eu respeito o entendimento, mas aquilo que Deus deu para nós hoje, eu quero passar para vocês. Vamos orar? Querido Papai, maravilhoso Deus forte, Tu és tão grande e poderoso. Obrigado, Espírito Santo, por este dia. Obrigado por essa oportunidade de estudar mais de Ti. Sabemos que o diabo tem se levantado e feito muitas pessoas pararem pelo caminho, porque ele sabe que conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, nós seremos ainda mais abençoados. Espírito Santo, seja o nosso professor, nos instrui, nos guarde, ajude-nos, Senhor, a permanecer até o final. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, queridos, para as nossas aulas de hoje. Lição 10, participação coletiva. Tópico 1, a igreja. Deixa eu já pegar meu marca-texto, né? Então vamos lá, 10.1, a igreja. A palavra igreja é derivada do grego eclésia, que quer dizer, preste atenção, olha o que quer dizer a palavra igreja: chamados para fora. Isso é muito importante, queridos. Por que é muito importante? Eu tenho que entender qual que é o fundamento da igreja. Na verdade, a igreja hoje, ela se desviou do seu verdadeiro chamado, do seu verdadeiro foco. Quando foi criado o termo igreja, quando foi criado o termo a congregação, a igreja, as palavras na época antiga, ela se referia ao que era, nome de pessoas, ao que a pessoa era parecida. Então, quando se deu o nome igreja, o título era chamados para fora. Olha que estranho. Chamados para fora, não era para se chamar na rua, nas casas e se aglomerar na igreja e acabou, por aí, tá ótimo, ouviu a palavra, vou embora agora descansar. Não, queridos, era chamados para fora, ou seja, as pessoas se reuniam na igreja, aprendiam a palavra e aí eram chamadas para ir para fora, para pregar o evangelho. A importância não era vir para uma igreja. Hoje, na verdade, as igrejas estão parecendo um self-service. Todo mundo vai atrás de bênção, todo mundo vai atrás de milagre, todo mundo vai atrás de chave de carro, de chave de casa. Mas na verdade, o termo igreja, quando foi criado a igreja, não era esse propósito. Você era abençoado no caminho, você era abençoado. Lembra quando Deus curou os 10 leprosos?
Eles saíram da presença de Deus ainda com a lepra, mas no caminho eles foram curados. A igreja tinha a cura do mesmo jeito, só que o intuito da igreja era serem chamados para fora, para pregar o evangelho, para pregar as boas novas. Consegue entender a importância disso? O texto ainda vai dizer assim: Deus nos chamou para fora também do quê? Do poder do pecado, da prisão, das cadeias, da libertação. A ela é comparado o povo de Israel que foi chamado para fora do Egito. Lembra quando eles estavam no Egito e começaram a orar e chorar da sua escravidão? Deus os chamou para fora do Egito. A igreja tem dois aspectos fundamentais no Novo Testamento. Então nós vamos entender agora o termo igreja. No Novo Testamento ele tem dois aspectos, mas eu quero que você frise isso. A igreja foi criada para ser chamada para fora, para aprender na igreja. Por isso que Mateus diz assim, ó: ide e ensinai os seus discípulos, para pregar em todas as regiões, em todos os lugares. Ou seja, a igreja é um lugar onde você se reúne para aprender, não para ser um self-service, você pegar o que você quer. Não, querido, Deus vai te abençoar porque Ele sabe do teu coração e do que você precisa. Ele precisa do teu testemunho também para pregar para fora, mas o intuito era aprender, ensinar. Daí a importância sagrada do culto de ensino, da escola bíblica dominical. Era o cumprimento da verdadeira igreja. Agora, no Novo Testamento, a palavra, quando era dita por Paulo sobre igreja, ela tinha dois fundamentos, duas partes. Primeiro, o local, o grupo de crentes em Cristo batizados que se reúnem para adoração a Deus, companheirismo e, preste atenção, serviço cristão. Olha o versículo: e todo dia acrescentava o Senhor à igreja os que se haviam de salvar. Atos 2:47. Então entenda que a igreja, o papel da igreja local hoje, ele é definido pelo quê? Um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, para companheirismo, ou seja, um ajudar o outro. Por isso que Hebreus diz que um ajuda o outro, Paulo diz que o mais forte ajuda o mais fraco, e principalmente para o serviço cristão. Chamados para fora, para que você ajude famílias que estão passando necessidades, para que você leve o conforto e a paz aonde tem guerra, para que você leve restauração aos casamentos destruídos. Então o primeiro lugar é o templo, a igreja, as paredes, o local onde nós somos reunidos. Ele pode ser numa garagem, como a garagem de fogo que nós participamos, ele naquele momento se torna uma igreja, como num ponto de pregação, como em qualquer casa, como no templo. E ela tem que ter essa função. O primeiro lugar não tem escrito que é para pedir. O primeiro lugar é para adorar. Adorar a Deus por todas as coisas, porque somente Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Segundo, companheirismo. Por isso somos chamados irmãos. Irmãos um com o outro, porque companheirismo é um ajudando o outro, é um segurando a mão do outro, um cai e o outro levanta. A Bíblia diz assim que por isso é importante ser dois, que quando um cair o outro levanta, e aí Deus acrescenta. E o serviço de cristão, querido, se você é um cristão, está na igreja, só sentado no banco de igreja, não fazendo nada, você não está cumprindo o papel da igreja, você não está cumprindo o teu chamado com Cristo. Ah, Kleber, mas o pastor não me chama para nada. Vá até a tua liderança e se propõe a ajudar. Ei, eu quero ajudar, eu não sei fazer nada, mas eu quero ajudar a igreja de Cristo. E segundo fundamento, global ou universal, ou seja, são todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e ingressaram no corpo de Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16, versículo 18. Cumpra o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, Colossenses 1:24. E o outro fundamento, que a igreja não é só o templo onde nós nos reunimos, mas nós somos o corpo, a igreja de Cristo, o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Quando você aceita o Senhor como Jesus, aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Você se tornou uma igreja de Cristo, mas
Os fundamentos continuam sendo o mesmo, agora em você. Agora você é a igreja. Você tem que adorar a Deus. Você tem que ser companheiro das outras pessoas. E você tem que continuar fazendo a obra de Deus. Conseguiram entender, queridos? Os dois. Quando eu falo igreja, eu posso me referir ao templo, como eu posso me referir ao meu corpo. Por isso que muitas vezes brigam se é pecado ou não, e eu não vou entrar nesse mérito, fazer tatuagens ou não, piercings ou qualquer outra coisa ao corpo. Querido, tudo que interfere no templo do Espírito você tem que analisar. Você gostaria que a sua casa fosse cheia de desenhos na parede? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Então pense que o seu corpo não é mais totalmente teu, é o templo, é a casa de Deus. Como Deus vai se sentir dentro de você? Por isso que nós não fumamos. Não porque a Bíblia diz que fumar é pecado, porque o fumar vai destruir o templo do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que glutonaria, comelança, comer demais é pecado, porque ela vai destruir o templo do Espírito. Por isso que bebedice não se embriagar de bebidas alcoólicas, excesso de bebedice, beber demais Coca-Cola, ele vai prejudicar o teu corpo. Então imagine, tudo que prejudica o teu corpo, que agora é a casa de Deus, é pecado. Cuidado com isso. Lembra, a tua igreja foi chamada para fora. Deus pegou você como igreja e tirou do mundo para fazer a diferença. Você saiu do Egito, você está num outro patamar. Algumas definições, ó. A igreja é, primeiro, um grupo de companheirismo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, perseveravam, significa que não era um, não perseveravam. A igreja então é um grupo de companheirismo, por isso a importância de reunirmos para orar, de reunirmos para ouvirmos a palavra. A igreja é uma forma de companheirismo, entenda isso. A palavra de Deus diz assim: não é bom que o homem vive só, e não é só em relação ao seu matrimônio, ao seu casamento, mas nós precisamos de outras pessoas. Um fortalece o outro, um ajuda o outro, se um tropeçar o outro ajuda. Então a igreja é disso, é doutrina, é compartilhar do pão, é oração. A igreja é uma comunhão em si. Amai-vos com amor fraternal e honra uns aos outros. Romanos 12:10. O que é amar-vos com um amor fraternal? É a minha família. Então a comunhão em si, nas pessoas. Tem pessoas que é mais difícil a gente engolir, mas Deus diz que nós temos que amar. Se nós amarmos somente quem nos ama, não estamos fazendo bem nenhum. A igreja é a família de Deus. Assim que já sois concidadãos dos santos e família de Deus. Efésios 2:19. Por isso, queridos, é muito importante entender João capítulo 1, versículo 12. Todos nós somos criaturas de Deus. O ímpio é criatura de Deus. O satanista é criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento em que eu reconheço publicamente que o Senhor é o meu Salvador, e eu dedico, e eu mudo a rota, e eu me converto, eu mudo o caminho que eu estava seguindo, para agora deixar Deus guiar o meu caminho, eu passo de simples criatura para filho de Deus, co-herdeiros de Cristo. Agora eu sou filho de Deus, agora eu tenho um pai, agora eu faço parte da família de Deus. A igreja é um corpo, grupo de membros que funcionam em conjunto sob a liderança do Espírito Santo, e ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1:18. E a partir desse momento, quando você aceita Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Ou seja, não somos todos iguais. Corpo de Cristo significa que um é mão, o outro é pé, um é olho, o outro é boca, um é nariz, o outro é ouvido. E nessa comunhão nos formamos o corpo, onde Cristo é a cabeça. Então não ache que você é o menor dentro da igreja, porque nós precisamos de rins, nós precisamos de órgãos pequenos. Então Paulo associa muito isso e fala muito isso, que é impossível se todos fossem, imagine se todos fossem olhos.
quem seria a boca? Se todos fossem boca, quem seriam os ouvidos? Então não imagine o teu grau, se você é maior ou melhor, porque todos têm a mesma função. Um corpo não funciona perfeitamente se ele não tiver os pés para andar. Um corpo não funciona se ele não tiver ouvidos para ouvir. Um corpo perfeito em Cristo. E a igreja é o quê? Um templo espiritual. E vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Edificados para a morada de Deus, é aquilo que eu estou falando até agora. Efésios 2, 22. Onde, exemplo do Antigo Testamento, oferecemos sacrifícios. Então, primeiro, lembra? Ele está dizendo que nós somos pedras vivas, casa espiritual, edificados para a morada de Deus. O Espírito Santo habita em você. Por isso, queridos, que Mateus, me falha a memória do capítulo e versículo certinho, mas Jesus diz assim: olha, quando você aceita Jesus, tua casa está bagunçada. Não é a tua casa física, mas o teu corpo está bagunçado, a tua casa espiritual, porque há seres que habitam a tua casa espiritual que não é Deus. Mas quando você aceita Jesus, ele vem, o Espírito Santo entra dentro de você, arruma a casa, tua vida começa a melhorar, ele tira tudo que não presta, ele arranca tudo aquilo que fazia mal e sofrimento na tua vida. Mas aí a Bíblia diz assim: passado de um tempo, você comete coisas que faz com que o Espírito Santo vá embora. Ei, Kleber, o Espírito Santo pode deixar? Pode. Davi mesmo fala para Deus: Senhor, retira tudo de mim, menos o teu Espírito. O Espírito Santo não habita num templo pecador. O Espírito Santo não habita num lugar sujo. Você tem autoridade para limpar o teu corpo e deixar Deus trabalhar, como você também pode expulsá-lo do teu corpo. E aí a Bíblia diz que passado um tempo, você abandonou os caminhos do Senhor, você deixou as coisas limpas de Deus e começou novamente a se encher de coisas erradas. Então esse espírito maligno que saiu do teu corpo, que o Espírito Santo tirou, fica vagando. E aí ele volta para verificar a casa dele, que é o teu corpo. E quando ele vê que a tua casa está limpa, bonitinha, arrumadinha, a Bíblia diz que ele vai, pega 7 piores do que ele e entra para morar em você. Isso quer dizer, queridos, que a vida de um desviado sempre vai ser pelo menos 7 vezes pior do que ela era antes. Por isso a importância de você não abra mão de Deus, não deixe a igreja de Cristo, não deixe o teu templo vazio, encha ele, embriague o teu corpo com o Espírito Santo. E no Velho Testamento ele tinha 2 funções. Primeiro, de louvor. Portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Hebreus 13, versículo 16. Vos chamou para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. 1 Pedro 2, capítulo 5. Então o primeiro sacrifício que Deus requer de nós, como igreja de Cristo, como templo do Senhor, sacrifícios de louvor. E olha que a palavra diz sacrifícios, porque não é fácil. Porque muitas vezes você quer ficar no reduto do teu lar, muitas vezes você quer ficar em casa, muitas vezes você quer ir para um parque, para um cinema, para qualquer outra coisa. Por isso que é sacrifício de louvor. E o louvor não é só música, é louvar a Deus com os teus gestos, com os teus atos. Você sabia que ajudar uma pessoa que está passando necessidade é um ato de louvor a Deus? Por isso que a Bíblia diz isso. E ele nos chamou para ir para sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. E a segunda coisa que ele chamou para oferecermos sacrifícios de boas obras. E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, o repartir com os outros. Porque dos tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, versículo 15. Vós sois povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ou seja, Deus nos chamou para as boas obras. Queridos, eu creio que você conseguiu entender um pouquinho disso. Por isso não esqueça de comentar. Fala para mim o que você está achando das aulas. A hora que você for lá no YouTube, compartilha com outras pessoas, manda para a igreja, manda para grupos que precisam aprender mais. Você entendeu o termo igreja? Entendeu que você foi chamado para pregar para fora? Entendeu que você foi chamado para levar o evangelho? Entenda isso, é uma ordem de Deus, não é uma escolha.
Você escolhe servir a Deus ou servir ao outro. Você escolhe o caminho do céu ou o caminho da perdição. Você escolhe a porta estreita ou a porta larga. Está a teu direito isso. Mas eu quero que você entenda, que você estude e aprenda. Amém, queridos? A próxima aula será talvez um pouquinho extensa também, porque eu quero tratar da ceia e do batismo. Por que tanta diferença? Porque em algumas igrejas é feito um batismo por aspersão, que só molha a cabeça, e outras é feito o batismo por imersão, que aprofunda. Por que isso? Porque que para uns a ceia é o corpo de sangue, é o corpo e sangue de Cristo verdadeiro, como se fosse carne, e para outros é a simbologia. Nessa próxima aula, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.